Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa pós-ozonoterapia. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é o ozônio, sobre suas características, suas propriedades físico-químicas e quais os seus efeitos biológicos. Bom, a gente sabe, né, que o ozônio é uma molécula natural, ela está presente na nossa atmosfera, lá na estratosfera especificamente, e ela é importante para a manutenção da vida na Terra, porque ela nos protege, contra os raios solares, né? E a gente sabe também dos malefícios que acontecem aí por conta do buraco na camada de ozônio, enfim, derretimento de calotas polares, o superaquecimento, né, aumento das temperaturas. Mas como que se forma o ozônio, né? Como que se forma essa molécula aí protetora, né, na nossa estratosfera? Então, a gente sabe que o ozônio é uma trimolécula, né, uma molécula triatômica, na verdade, do oxigênio, do átomo oxigênio. Então, a gente tem a presença do oxigênio, que é composto ali por duas ligações, por uma ligação dupla ali, dois átomos de oxigênio, e esse oxigênio ali, ao sofrer a descarga elétrica, né, da radiação solar, ele se dissocia e libera um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio livre vai se unir a uma nova molécula de oxigênio, e aí a gente tem a forma ali triatômica do oxigênio, que é o ozônio. E assim, ele vai, uma reação muito instável, ele se faz e desfaz, né, por várias reações e vai se mantendo ali aquela camada, vai formando aquela camada ali na estratosfera. Bom, como eu falei para vocês, o ozônio é considerada a molécula triatômica do oxigênio. É uma fórmula alotrópica também do oxigênio, uma outra forma de ser chamado. O ozônio medicinal, o gás ozônio que a gente utiliza, né, nos tratamentos de ozonioterapia, na área da saúde, ele na verdade é uma mistura gasosa, onde a gente tem cerca de 95% a 99,9% de oxigênio e apenas 5% no máximo do ozônio, né? Varia de 0,05 a 5% de ozônio. Então, a mistura de gases, né, o ozônio medicinal, gases oxigênio e ozônio, para se ter essa composição. Sabe-se que o ozônio ele é extremamente oxidante, reativo e instável. A meia-vida da molécula do ozônio depende da temperatura. Então, uma temperatura, por exemplo, de 20 graus, ela tem uma meia-vida aí de 30 a 40 minutos apenas. Você imagina que no Rio de Janeiro, né, calor o ano inteiro, 20 graus para a gente é frio. Então, muito dificilmente a gente tem essa temperatura. A gente está sempre em torno de 30. é, a minha vida dele é menor ainda, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não consegue estocar, a gente não consegue aspirar o gás, deixar na agulha e levar até um tratamento. Não, a gente precisa aspirar e aplicar imediatamente, tá? Porque à medida que o tempo vai passando também, esse percentual aí da concentração do ozônio vai diminuindo. Então, é importante que a gente faça a aplicação no local, aspire o gás no gerador e faça a aplicação. Bom, o ozônio é o terceiro maior oxidante natural do planeta. Essa característica é fundamental para a sua eficácia como um agente antimicrobiano. Então, ele tem essa capacidade oxidativa, né, que nos micróbios lá ele faz o rompimento daquela camada ali, né, no citoplasma, e isso gera uma ação antimicrobiana. Então, é extremamente importante essa característica para essa ação antimicrobiana. O que já não acontece no nosso organismo, porque a gente consegue neutralizar essa ação desse, dessa oxidação do ozônio com nossas substâncias no plasma que fazem essa reação antioxidativa ali. Eu vou explicar para vocês mais à frente. A reatividade do ozônio permite com que ele reaja facilmente com outras moléculas no meio, gerando assim subprodutos e exercendo uma ampla ação biológica. Então, o ozônio, ele é extremamente reativo, né? Ele é instável, então assim, quando a gente entra em contato lá com o plasma, quando ele entra em contato com o plasma, ele reage rapidamente. Então, a gente não tem ali o ozônio mesmo fazendo ação biológica, porque a gente vai ter são os subprodutos do ozônio, são os ozonídeos, né? Tanto os LOPs quanto os HOPs.
E eles reagem ali por conta dessa ação antioxidante do nosso próprio organismo, que vai gerar esses subprodutos. O ozônio ele é encontrado na natureza, nos nossos tratamentos, perdão, de três formas, tá? No gás ozônio, o gás ozônio é encontrado na natureza, mas assim, a gente consegue produzir, né, com geradores medicinais o gás, a água e o óleo ozonizado. Bom, quais as aplicações do ozônio? A gente hoje tem uma ampla utilização do ozônio na indústria, na sanitização de água em ambientes. Então, hoje, por exemplo, ele é considerado, né, devido a essa sua capacidade oxidativa, como o melhor sanitizante do que o cloro para águas de piscina, por exemplo, e até mesmo em ambientes, para higienização de verduras e vegetais. A gente tem um aparelho diferente do ozônio medicinal, esse que a gente está aí na foto, o ORAIR, ele utiliza o ar ambiente para a produção desse ozônio, tá? Só que vale ressaltar o seguinte, essa não é considerada uma ozonoterapia medicinal, visto que esse ar ambiente a gente só tem 21% de oxigênio e a gente tem 78% de nitrogênio. Então, o nitrogênio, ao reagir com o ozônio, ele é extremamente tóxico para o organismo. Então, a gente não utiliza o ar ambiente para a produção do ozônio medicinal. É necessário um gerador de ozônio específico para esses fins, tá? Mas, para fins da indústria, ambientes, água, verduras e tudo isso é utilizado. Na área da saúde, temos aplicação na medicina, na odontologia e na estética, e também na medicina veterinária. Aqui já se fala do uso do ozônio medicinal. Bom, dentro da área da saúde, né, da medicina especificamente, quais as áreas, né, que a gente tem aí, para quais finalidades se utiliza a ozonioterapia? Doenças de coluna vertebral, hérnias de disco, discatrose, dor lombar, dor cervical, inclusive as dores de forma geral, osteoartrite do joelho, ortopedia, traumatologia. A ozonioterapia na área da dor é dos segmentos que mais tem evidências científicas, né? Que tem muitos resultados positivos de tratamento com ozonioterapia. Doenças infecciosas bucais também tem uma ampla utilização dentro da odontologia, com tratamentos aí para cáries, periodontites, doenças infecciosas em gerais, desbiose intestinal, aí no equilíbrio, né, da flora intestinal, estabelecimento aí do sistema antioxidante, fadiga crônica, doença renal, oftalmologia e também está muito associado ao anti-envelhecimento. Bom, agora como que o ozônio faz, né? Uma molécula oxidativa que traz um resultado antioxidante, por que que ele não danifica o nosso corpo? Vamos lá. Então, uma vez que a gente tem o ozônio sendo ali, né? Vou botar aqui o apontadorzinho do laser. Quando a gente tem o ozônio aqui em contato com o plasma, a gente vai ter a neutralização, né, por nossos antioxidantes hidrossolúveis, como ácido úrico, o ácido ascórbico, a glicose, que estão presentes ali no plasma. Estão representados aqui por esses triângulos, né, esses quadradinhos aqui. Então, eles fazem uma reação, tá? E geram os ROS, né? Eles neutralizam esses ROS aqui para que eles possam fazer uma atividade biológica. E quando esse ozônio entra em contato, né, com os nossos com a nossa gordura, né? Que são os nossos ácidos ali poliinsaturados, os ácidos graxos poliinsaturados, eles vão gerar os LOPs, tá? E aí a gente tem essas duas moléculas, esses dois tipos de subprodutos que vão gerar ações biológicas. A gente repara aqui que nessa representação a gente tem moléculas grandes aqui de albumina, tá? Que fazem uma proteção contra, assim, a favor da membrana celular para proteger contra os efeitos aí oxidativos da ozonoterapia, tá? Do ozônio. Então, moléculas como a transferrina e a cefaloplasmina se ligam ao ferro e ao cobre, prevenindo a formação de radicais hidroxilas e assim ter uma resposta mais oxidativa. Então, por isso que a gente não tem ação, um efeito oxidativo na nossa célula quando exposto ao ozônio. Bom, então aqui.
Os róis são neutralizados pelos antioxidantes presentes no plasma, é, e pela reação dos ácidos graxos poliinsaturados, a gente tem aí a formação dos LOPs, que são responsáveis pelos efeitos biológicos e terapêuticos. Aqui a gente vai entrar num conceito muito importante sobre a dose, tá? Então, uma dose muito baixa de ozônio, ela pode ser ineficaz ou equivalente a um efeito placebo. As células e o plasma eles são capazes de neutralizar uma quantidade ali de ozônio, desde que eles não excedam essa capacidade antioxidante. Então, a gente tem que ter ali um equilíbrio, tá? Não posso ter uma dose nem muito alta e nem muito baixa. É uma dose equilibrada. A gente tem que estar dentro de uma janela terapêutica. Bom, esse conceito enfatiza que o porquê, né, da dose do ozônio ser precisa e equilibrada. Daí a importância de a gente ter aparelhos geradores de ozônio que sejam calibrados, que tenham todos os cuidados aí, né, anuais, que tenham registro da Anvisa para os fins de saúde, tá? Dessa forma, a gente consegue ter os efeitos positivos do ozônio sem causar danos. Bom, como eu falei para vocês, o conceito de janela terapêutica. A gente tem aqui a nossa seringa, né, mostrando as concentrações aí variadas do ozônio, começando numa dose muito baixa, a gente tem já uma ação anticelulite, com 5 microgramas a gente tem um efeito anti-ruga, com 10 microgramas de lipolítico. E aí, conforme a gente vai mudando essa concentração, a gente tem uma resposta biológica diferente. Percebam que quando a gente está na dose de 20 a gente tem um efeito anti-álgico, no de 25 anti-inflamatório. Quando a gente chega aqui na dose acima de 40 a gente vai ter os efeitos bactericida, virucida, fungicida, imunossupressivo, esclerosante. Então, são doses altas que já conseguem ter efeitos aí antimicrobianos. Vale a gente prestar atenção que nessa concentração de 40 microgramas, a gente tem limite para aplicações sistêmicas. O efeito antimicrobiano, né, a partir lá de 40 microgramas, a gente vai ter aplicações tópicas, como a gente tem ali a bag, né, com ozônio, a gente tem a água ozonizada, a gente vai ter o óleo ozonizado. Então, a gente vai limitar as aplicações sistêmicas até essa concentração aqui abaixo de 40, tá? Isso é extremamente importante. E aí, falando ainda de dose, quando a gente fala em doses baixas, a gente entende que eles têm um efeito imunomodulador. Como eu mostrei aqui nessa imagem, tá? A gente tem mais uma reação anti-inflamatória, bioestimulante, tá? Quando a gente está mais para doses baixas, e aí a gente está em torno ali dos 25 aproximadamente até os 25 microgramas. E aí a gente tem uma dose mais baixa, no qual a gente tem um efeito imunomodulador, tá? Elas são usadas em doenças onde há suspeita de que o sistema imunológico esteja muito comprometido. Então, quanto menor a dose, melhor. Trabalhei com doses quando você tem comprometimento imunológico de 5, 10 e vai imunomodulando aí, aumentando devagar, para que você não tenha uma resposta muito intensa do organismo, porque ele já está comprometido, então é extremamente importante esse conceito. As doses médias são imunomoduladoras também, já estimulam o sistema de defesa enzimático antioxidante, que é uma das principais vias de ação da ozonioterapia, né? Estimular a defesa antioxidante. Então, elas são mais úteis em doenças degenerativas crônicas. Aí temos exemplo, diabetes, aterosclerose, as DPOCs, doença de Parkinson, Alzheimer, demência senil. Doses altas, como a gente viu, tem um efeito que inibe o sistema, né, imunológico. Então, eles são utilizados aqui sobre os mecanismos que ocorrem em doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus. E eles vão ser especialmente utilizados em úlceras, tratamentos de feridas infectadas, como eu falei para vocês, elas têm ação antimicrobiana. Então, com doses altas, elas serão feitas de forma local, tópica, na verdade, como óleo ozonizado, como a água, como a bag, porque a gente vai ter uma concentração muito mais alta. Bom, voltando, né, na parte de como que age o ozônio, a gente tem lá esse esqueminha aqui, lembrando um pouquinho do que a gente falou, tá? Mas aqui dividindo qual é a ação dos ROS e dos LOPs. Então, a gente vê aqui as espécies reativas de oxigênio agem nos eritrócitos, aumentando, né, a liberação ali do oxigênio. Nos leucócitos, tem ativação do sistema imune. Nas plaquetas, a gente vai ter a liberação de autocólises e também de fatores de crescimento.
Os LOPs, por sua vez, agem lá no endotélio vascular, aumentando a liberação do óxido nitroso, trazendo um efeito de vasodilatação. Lá na nossa medula, né, trazendo aí também a liberação de células-tronco, a geração de leucócitos ali superdotados, né? Mais preparados, essa é uma teoria do professor Velho Botti. Em outros órgãos aí, de forma geral, ele traz uma ação ali antioxidante. Bom, para a gente continuar falando aí da importância ou de como age o ozonioterapia, o ozônio, né, como que age o tratamento com o ozônio, a ozonoterapia no nosso organismo, é extremamente importante a gente trazer alguns conceitos de como, por exemplo, a mitocôndria é importante para a gente manter a homeostase celular. Então, relembrando aqui, é um desenho bem básico para a gente poder trazer, né, a memória que a gente tira do nosso alimento, né, da nossa alimentação, dos carboidratos, da glicose, que a gente, né, retira dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, a gente retira as nossas fontes de energia. Nossa principal fonte de energia é o carboidrato, que vai se tornar, né, em glicose, então sofre lá o processo lá de glicólise. E dentro da nossa célula, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, que é justamente essa produção de energia, né, que é fundamental para todos os processos fisiológicos e bioquímicos do organismo, e acontece em presença de oxigênio. Então, lembrando lá dentro da nossa mitocôndria, o citoplasma, lá no citosol, a gente tem a nossa mitocôndria, a gente vai ter ali a entrada do pruvato, né, que veio da quebra da glicose, e aí a gente vai ter a entrada desse pruvato no ciclo de Krebs, a gente tem uma série de reações ali que acontecem por reações de oxirredução, né? Que vai acontecer também ali a fosforilação oxidativa, então a gente vai ter a geração de radicais livres, a gente vai ter a oxidação acontecendo ali através da cadeia de transferência de elétrons, então existem radicais livres sendo formados, no entanto, a gente tem um sistema antioxidante também, a gente tem a liberação dessas enzimas antioxidativas que vão neutralizar esses radicais livres. E dessa forma, a gente tem como produto final ali a produção de ATP, a produção de água, hidratação, e isso é fundamental para todas as nossas reações químicas e para o funcionamento de todo o nosso organismo. Então, como a gente vê aqui, muito ATP sendo formado na nossa mitocôndria, né, a partir lá das gorduras, dos carboidratos, e essa energia é fundamental para os nossos batimentos cardíacos, para os nossos processos neurológicos, para a respiração, de forma geral, né? Nossos pulmões funcionarem bem, para atividades físicas. Então, toda a energia que a gente utiliza no nosso corpo é gerada dentro da nossa mitocôndria. E aí a gente sabe que a mitocôndria, né? Ela sendo gerada, né, mitocôndrias saudáveis, isso é extremamente é fundamental para um bom funcionamento, para uma boa homeostase do nosso organismo. Então, os mecanismos de biossíntese mitocondrial são regulados por fatores de transcrição genéticos. Esses fatores de transcrição, nuclear respiratory factor, NRF1 e o NRF2, principalmente, eles promovem a ativação de um fator de transcrição mitocondrial e com isso a gente tem o estímulo da produção de mitocôndrias através desses dois fatores, o NRF1 e o NRF2. O NRF2 ativa o gene de expressão do citocromo C oxidase, que faz parte lá da nossa cadeia respiratória, e também estimula a produção de enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, a glutationa e a catalase. Então, essas enzimas são extremamente importantes porque elas desenvolvem, elas fazem parte do nosso sistema antioxidante endógeno. Então, voltando, a gente tem a mitocôndria, tem fatores que são extremamente importantes para a biossíntese mitocondrial, estimula a produção de mitocôndrias saudáveis, que é o NRF2, e também ativa a produção de enzimas antioxidantes. Então, a gente tem mitocôndrias saudáveis pela ativação do NRF2 e a gente tem também o nosso sistema antioxidante endógeno. Bom, as mitocôndrias, como eu falei para vocês, elas liberam as espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, no processo da respiração celular. Isso tanto em condições fisiológicas como em condições patológicas. Mas a gente tendo um sistema antioxidante funcionando bem, essa é uma reação que ela é bem equilibrada em condições normais, em condições sadias. Bom,
As espécies ativas de oxigênio são fortes indutores de danos ao DNA mitocondrial, que pode comprometer de uma forma irreversível o funcionamento da célula e a formação de células neoplásicas, por exemplo. Então, quando a gente tem ali muita produção de radicais livres, tá? De maneira que a gente não consegue fazer o reparo através do sistema antioxidante, os danos podem ser irreversíveis. Isso está associado em várias doenças crônicas, a exemplo aqui do câncer. O sistema antioxidante endógeno equilibrado consegue fazer essa regulação redox e manter a homeostase, reduzindo os radicais livres. Então, em condições saudáveis, o nosso sistema antioxidante consegue resolver esse problema e aí a gente não tem problemas crônicos, tá? No entanto, no estresse oxidativo, que se torna crônico, uma vez que a gente não consegue, o seu organismo, né, não consegue resolver essa situação aí, não consegue ter esse equilíbrio redox, a situação vai se tornando crônica. E aí, com esse desequilíbrio, a gente vai ter o aumento desses radicais livres e o nosso sistema antioxidante não consegue dar conta disso sozinho. Se a gente tem uma doença, se a gente tem um problema no DNA da mitocôndria, ela fica suscetível ali àquela oxidação. E com isso, a gente vai ter uma disfunção mitocondrial que vai ser muito presente nas doenças crônicas. Em toda doença crônica, essa disfunção mitocondrial é a central do problema. Então, assim, o que que a gente vai resumir, né? Lembrando, a gente sabe que a mitocôndria é presente nas células eucariontes e a gente tem ela em todos os nossos nos nossos sistemas, nas nossas células, em todos os nossos tecidos. Então, ali, exemplo, a gente tem no coração, a gente tem no músculo esquelético, a gente tem no sistema nervoso central, a gente tem no sistema digestivo, a gente tem no ouvido, no sangue. Então, onde a gente tem a mitocôndria, a gente tem ali a produção de ATP, que é extremamente fundamental para respiração celular. Se a célula não respira, né, se ela não tem ali, tem uma condição, por exemplo, de falta de oxigênio, a gente vai ter morte da célula, porque não tem respiração. Então, se a gente tem problema ali crônico no DNA, da mitocôndria, ou na mitocôndria como um todo, se a gente começa a ter problema mitocondrial, ela não consegue produzir o ATP. Então, a gente vai ter problemas em qualquer lugar que ele esteja. Exemplo, se a gente está falando de uma célula cardíaca, lá no miocárdio, a gente pode ter problemas de condução. A gente está falando lá do músculo esquelético, a gente pode ter fraqueza, fadiga, miopatia. Se a gente está falando lá do sistema nervoso central, a gente pode ter uma ataxia, a gente pode ter um AVC, uma demência, uma cefaleia crônica, né, que é o migrêne. Então, onde a gente vai ter problema na mitocôndria, a gente vai ter problema naquele local. E quanto isso se cronifica, isso vai se tornar uma doença crônica, difícil de ser tratada. Bom, e aí onde entra o ozônio nisso tudo? Por que que você está falando disso, Monique? Porque em doses controladas, dentro daquela janela terapêutica que a gente falou, o ozônio ele vai estimular mecanismos antioxidantes endógenos. Epa, quais são os mecanismos, né, antioxidantes endógenos? As nossas enzimas antioxidativas. Então, quando a gente consegue aumentar, né, equilibrar esse sistema oxidativo, a gente consegue diminuir os problemas das doenças crônicas. Vamos lá. A gente conseguindo melhorar o sistema antioxidante, a gente prepara o corpo para lidar com as condições patológicas que são mediadas pelas espécies reativas de oxigênio. Então, a ozonioterapia tem sido evidenciado nos estudos que ela consegue aumentar os níveis do NRF2. Com isso, a gente tem aumento das enzimas antioxidantes e correção do estresse oxidativo. Bom, dessa forma, o equilíbrio redox é fundamental para a gente conseguir trabalhar essa questão do nosso sistema antioxidante. A gente tem mais de uma forma de equilibrar isso, pelas nossas enzimas antioxidantes endógenas, pela o antioxidante exógenos, né, como as vitaminas, vitamina C, a glutationa, então a gente consegue, através da dieta, aumentar, né, os nossos antioxidantes. E a gente consegue também, através de exercício controlado, de restrição calórica, a gente consegue também, tendo uma qualidade de vida mais equilibrada, reduzindo o estresse, conseguindo descansar. Então, tudo isso consegue ajudar com esse equilíbrio redox, tá? E aqui a gente fala do NRF2 como uma peça muito importante nesse equilíbrio, uma vez que ele consegue estimular o nosso próprio organismo a
estimular a produção, né? Ele consegue ser uma chave ali para aumentar a produção das enzimas antioxidantes e assim a gente ter essa resposta endógena, que certamente é muito melhor do que a dieta, uma vez que a gente acaba perdendo, né? Se a gente não tiver na dose certa das vitaminas, dos nutracêuticos, a gente não vai conseguir atingir um efeito biológico tão eficiente. Se a gente ativa o nosso próprio sistema endógeno, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Obviamente, aliada a outros fatores, né, como alimentação, exercícios, isso vai ajudar muito para a gente ter um equilíbrio redox. Bom, a ozonoterapia foi relatada em estudos, tem sido relatada que em baixas concentrações consegue ativar a NRF2, e isso resulta nos seus efeitos, tanto antioxidantes, como eu falei, mas também como anti-inflamatórios. O tratamento sistêmico com ozônio em voluntários saudáveis aumentou níveis periféricos de NRF2 com o aumento da atividade da superoxidesmutase e da catalase, que são as enzimas antioxidantes. O tratamento com ozônio, através de insuflação retal em pacientes com esclerose múltipla, aumentou a fosforilação do NRF2 e a expressão do CK2, melhorando a sua atividade antioxidante e reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente observa também que o ozônio tem essa resposta anti-inflamatória. E por que que ele tem essa resposta anti-inflamatória? Como a gente viu, com o aumento do NRF2, né, e estimulando assim o sistema antioxidante, reduzindo um outro fator, que é o NF-κB, que eu vou explicar um pouquinho agora, e isso gera uma resposta anti-inflamatória. Além disso, o ozônio também diminui o grau de hipóxia tecidual, lembrando que ele faz lá, né, que ele traz uma oferta muito maior de oxigênio, que ele faz uma vasodilatação, então a gente consegue melhorar a oxigenação do tecido, e ele também restaura os processos metabólicos no ponto de inflamação de tecidos afetados, uma vez que a gente consegue eliminar radicais livres daquela região. Bom, o que que é o NF-κB? Fator nuclear κB. Bom, o fator nuclear κB, o NF-κB, é um regulador chave na resposta imune e inflamatória do organismo. Ele desempenha um papel fundamental na ativação de genes envolvidos em processos inflamatórios, em resposta ao estresse oxidativo, apoptose e proliferação celular. Então, enquanto a gente tem o NRF2 aumentando as enzimas antioxidantes, né? Melhorando a resposta antioxidante, o NF-κB ele está presente na resposta inflamatória. Ele ativa uma resposta inflamatória. Ele ativa lá, né, em resposta a um estresse oxidativo gerado ali, a gente vai ter uma reação mais inflamatória ali naquele local. Por isso, ambos têm uma resposta antagônica, tá? Enquanto o NF-κB ativa genes inflamatórios e estimula a produção de espécies reativas de oxigênio, o NRF2 atua na proteção contra esse estresse oxidativo, estimulando a produção de enzimas oxidantes. Então, como a gente viu aqui, se a gente aumenta o NRFB e a gente diminui o NF-κB, a gente vai ter uma ação anti-inflamatória. E baixas doses do ozônio, mais uma vez aí lembrando a questão da dosagem, da dosimetria, o ozônio em doses baixas, ele teve resultados ali na inibição da ativação do NF-κB. Bom, e a ação analgésica do ozônio, né? Como que se explica isso? Como eu comentei no início, os resultados, né, sobre dores com utilização, do ozônio são muito positivos. O tratamento de dores responde muito bem à ozonoterapia. Inclusive, são onde se encontram maiores níveis de evidência científica, né, relacionada a dores. É, Sejam traumáticas, sejam crônicas. A ação analgésica da ozonoterapia, ela é relatada em vários estudos com uma resposta muito positiva. Bom, por que que acontece essa ação analgésica? A analgesia ocorre tanto pela oxigenação do local inflamado, então a gente tem ali uma vasodilatação, isso já gera um alívio ali da dor, a gente tem a chegada ali de oxigênio, tá? E também existe ali a oxidação dos mediadores halogênicos, que levam esse sinal nociceptivo para o sistema nervoso central. Então, com isso, a gente tem uma redução da dor.
tá? Esse mecanismo explica a eliminação da dor aguda que existe nos processos inflamatórios traumáticos, por exemplo. Na resolução de síndromes crônicas das doenças, um papel importante é atribuído à restauração do equilíbrio tem os produtos da peroxidação lipídica e a eliminação dos radicais livres pelo sistema antioxidante. Então, como a gente falou, em doenças crônicas, a gente tem muito, problemas crônicos, a gente tem muitos radicais livres. Isso gera um ambiente tóxico para o organismo, que gera uma condição inflamatória. À medida que a gente diminui, né, esses radicais livres, que a gente consegue restabelecer o sistema antioxidante, a gente vai ter também uma resposta anti-inflamatória e uma resposta analgésica. Então, assim, de uma forma que resumida, a gente tem aqui nesse desenho o ozônio, tá? E uma vez que está em contato com o plasma, ele entra lá com os ácidos graxos poliinsaturados. A gente vai ter aqui, né, o peróxido de oxigênio, formando nossos LOPs. Aqui a gente vai ter os ROS, né, nossas espécies reativas de oxigênio, que vão fazer o efeito biológico lá na célula, né? A gente tem aqui, ó, um fator de ativação do NRF2, que também bloqueia o NF-κB, né? E aí a gente vai ter aquele equilíbrio, aumenta o NRF2, diminui o NF-κB, e a gente tem lá no DNA uma resposta do aumento de enzimas antioxidantes e a gente tem uma resposta de imunomodulação da inflamação, de toda essa resposta aí imune do organismo. Então, aí, numa injeção subcutânea de ozônio na área dolorosa, né, o ozônio ele inativa rapidamente os fatores inflamatórios. Ele reduz a estimulação de fatores inflamatórios nas terminações nervosas sensoriais e inibe a sensibilização periférica, produzindo assim efeitos analgésicos. Além disso, a estimulação direta das terminações nervosas sensoriais pelo ozônio pode induzir a ativação de endorfinas, né, que traz esse efeito de analgesia. Bom, e sobre a ação imunomoduladora, para a gente finalizar essa parte, tá? Os subprodutos da peroxidação lipídica, os LOPs, difundem-se prontamente nas células imunes e atuam como mediadores da transmissão de sinal, facilitando uma resposta imune. Aumentos de interferon, fator de necrose tumoral e interleucina 2 são observados. E esses aumentos, né, da interleucina 2 são conhecidos por iniciar mecanismos de resposta imune. Mais uma vez, ozônios em doses baixas demonstram inibir síntese de prostaglandinas e aumentar a secreção de macrófagos e leucócitos, tendo assim uma imunomodulação do nosso sistema imune. Finalizamos aqui a nossa segunda aula e a gente se vê na próxima.